VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento Supermercado Rickli, de coração aberto para atender você. Prímula, o shopping da limpeza. Bom, pessoal, como todos sabem, nós estamos aí num período de estiagem, né? E quando isso acontece, né, a falta de chuva, há um risco aí das queimadas, risco de incêndio. E nós trouxemos aqui o subtenente Paulo Gualdesi para falar um pouquinho sobre esse assunto aí, para dar umas orientações aí tanto para a população, como aí principalmente aí o pessoal da área rural, que muitas vezes fazem algumas queimadas, né, Paulo? Boa tarde para você. Boa tarde, Zé. Obrigado pelo convite. Então é importante a gente poder trazer um pouco de informação aí, principalmente nessa época do ano que a gente está num período de alerta. Coincide então com o finalzinho do inverno, aí com as queimadas da geada, né? E aí também a vegetação esse ano estava bastante alta no inverno, então tudo isso daí acaba somando. Então os fatores climáticos realmente são aqueles que determinam, na verdade, essa época do ano ser a época de maior incidência de incêndios ambientais. Só para a gente ter um comparativo, nós tivemos aí em 2023 5 incêndios em agosto. Em 2024 nós tivemos 38 incêndios ambientais. Esse mês de agosto desse ano, já estivemos com 41 incêndios. Então a gente percebe que de um ano para o outro muda muito. E isso é referente realmente aos fatores climáticos aí que se somam, né? E acaba criando esse fator de risco aí. Subtenente, e quais os principais riscos aí para a saúde e também aí para o meio ambiente quando o fogo foge do controle? Então, José, aí para a saúde a gente percebe que a gente tem muita queixa. Quando entra as solicitações aqui, as ocorrências, o pessoal reclama que tem alguém com problema respiratório, que está sofrendo aí com a quantidade de fumaça que acaba adentrando nas residências. Isso daí é incômodo, bastante grave aí para quem tem problemas respiratórios. Para quem também não tem, também incomoda. E tem que lembrar também que muitas dessas queimadas são realizadas em terrenos baldios, onde tem uma grande quantidade de lixo, às vezes. Esses lixos queimando aí pode, de repente, causar aí, emanar, né, algum tipo de gás tóxico, inclusive, até cancerígeno, dependendo do caso. E assim, quais atitudes simples que a população aí pode adotar para evitar as queimadas e colaborar aí com a prevenção? Bom, primeiro, antes de mais nada, lembrar que queimada não é uma forma de limpeza. Então não se usa queimada para limpar um terreno. A forma melhor de você fazer uma limpeza é realmente manter o mato sempre baixo, com roçadas ali frequentes e rotineiras. Isso vai fazer com que o mato não chegue a um ponto de causar um risco muito grande, no caso uma queimada. Principalmente nas beiras das casas, nas divisas com os terrenos baldios. Então às vezes o pessoal acaba deixando o mato chegar muito próximo da divisa, e aí quando queima acaba pegando um beiral ou algo nesse sentido. Então, antes de mais nada, lembrar que aí a manutenção dos terrenos e a queimada em si como forma de limpeza, isso não é indicado. E também lembrar que a queimada é um crime ambiental, é previsto por lei, e o causador, o autor da queimada, ele pode inclusive ser indiciado por um crime ambiental que pode levar de 2 a 4 anos de cadeia, e inclusive com multa. E assim, aconteceu lá um foco de incêndio. O que a comunidade pode fazer aí, como que ela deve agir antes da chegada dos bombeiros? Então, assim, antes de mais nada, liga no 0800 400 3199, que aqui é o telefone da Defesa Civil, ou no 193. A gente vai fazer uma triagem, vamos fazer uma série de perguntas para a gente conseguir acompanhar e monitorar esse incêndio no primeiro momento à distância, para ver se realmente é o caso de deslocar uma viatura até o local ou não, porque como o nosso recurso ele é limitado, então a gente tem que realmente otimizar ele e tentar usar da melhor forma possível, de uma forma que não comprometa os outros atendimentos. Tem que lembrar que de repente pode ter um incêndio em residência, um acidente no mesmo momento, e o pessoal está lá indo verificar um incêndio que às vezes não era tão grave assim.
Então essa triagem, esse monitoramento vai ser feito num primeiro momento à distância. Então o pessoal, se conseguir, tiver condições de combater o princípio de incêndio, que nos auxilie combatendo, porque às vezes é um balde d'água, uma mangueira de jardim, às vezes até um galho ali é o suficiente para você fazer esse primeiro combate. E todo grande incêndio ele começa pequeno. E assim, o que você poderia deixar assim, de um recado assim, para a população, principalmente da área rural? Bom, a área rural, o pessoal tem que lembrar também que a gente está na época aí de colheita do trigo, da cevada, então está bastante seco já, está na época de colher já, então o pessoal tem que entender também que normalmente o incêndio ambiental em área rural ele é extenso, é grande. E às vezes é difícil você ter recursos para você fazer um combate direto. E normalmente o que é feito é um monitoramento e um combate indireto. O que é o combate indireto? É você ir lá e monitorar para que impeça que ele chegue numa residência, chegue numa propriedade, num barracão, algo nesse sentido. Então, o combate direto no incêndio ambiental aí na área rural, normalmente é um incêndio perigoso. Tem incidência de animal peçonhentos, tem às vezes cratera, tem um buraco lá, tem uma fenda, então isso daí acaba dificultando a introdução do nosso agente de defesa civil no combate direto. Então realmente isso é feito um pouquinho mais à distância esse combate. O pessoal não estão também da mesma forma, não utiliza de queimada para fazer nenhum tipo de limpeza ou manutenção no terreno, que isso pode se espalhar para uma área vizinha e perder o controle, daí fica mais complicado a gente conseguir atender. Mais alguma coisa que você queira deixar, Paulo? É só relembrar, José Adão, que esse monitoramento nosso tem que ser feito através dos números telefônicos que estão disponíveis. A gente tem o WhatsApp também à disposição, que é uma ferramenta bastante importante. O pessoal podendo tirar uma foto do local lá e poder enviar em tempo real um vídeo com detalhes da ocorrência. Isso vai ajudar bastante a gente a colocar essa ocorrência numa fila ali, e a gente poder monitorar se é realmente o caso de deslocar ou não. Então, entre em contato sempre que tiver alguma dúvida, aí através do 0800 400 3199 ou através do 193, que o pessoal está aqui 24 horas por dia, está à disposição mesmo e para fazer esse acompanhamento e essas orientações. E lembrando aí, pessoal, Paulo, mais uma vez, que muitas vezes aí a queima de um montinho de lixo ali no terreno baldio pode se transformar aí num grande incêndio, muitas vezes até em residência, é isso? Exatamente. E infelizmente a gente tem vários casos aí de que começou com incêndio em residência, acaba queimando um caminhão, uma máquina agrícola, às vezes um barracão, uma residência, então a gente não quer que chegue a esse ponto. Então tá aí, pessoal. Então fica aí o alerta aí do Corpo de Bombeiro. A prevenção é sempre o melhor caminho, evitar queimadas e proteger o meio ambiente e a saúde da população e a própria vida, Em caso de emergência, então liga aí 193, que é os bombeiros, e a Defesa Civil, Paulo? 0800 400 3199. Então tá aí, pessoal. Tá dado o recado. VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Prímula, o shopping da limpeza.